Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, primeira leitura, nós estamos acompanhando o livro de Samuel. Já o segundo livro, onde Davi começa a reinar sobre Judá e Israel. E uma das primeiras coisas que ele realiza é introduzir a Arca da Aliança, levando para Jerusalém. E nesse caminho, porque ele prepara justamente todo o ambiente para receber a arca, só que no meio do caminho, né, quando se pega a leitura desde o início, se percebe que a arca não vai direto para onde Davi queria, porque ocorre um incidente, né? Um dos dois condutores da arca, vendo que a arca estava para cair do carro que a estava levando, ele tenta segurar a arca, e ali o texto diz que a ira de Deus tomou conta, e aquela pessoa foi morta, né? E aquilo, Davi ficou muito impressionado com aquela situação, e resolveu deixar a arca em outro lugar. E a arca, que estava justamente nessa casa de Obed-Edom, Deus realmente derramou muitas graças na vida e na família, na casa de Obed-Edom. Por 3 meses a arca ficou lá. E Davi, vendo, né, que quantas graças estavam sendo derramadas ali, ele ficou encorajado, né? O medo saiu e ele pegou a arca e levou para a cidade de Davi, né? E aí teve todo esse cortejo, a cada 6 passos se oferecia um sacrifício, né, de um boi e de um carneiro. E ele, cingido com uma veste sacerdotal, começou a dançar, a louvar, a dar júbilos, né, ao Senhor. Essa situação, depois que ele chega, abençoa o povo, distribui donativos, né, de alimentos para o povo, né, como pão de forno, bolo de tâmaras, torta de uvas, e, né, como uma forma de abençoar o seu povo. Ele vai para casa, só que em casa ele não encontra essa aceitação, porque sua esposa Micol começa a censurá-lo. Como é que um rei se porta desta maneira, né, se despindo e dançando na frente de todos os seus servos? E Davi responde: eu estava dançando, era diante do Senhor, que preferiu escolher a mim do que a casa do teu pai. E se for preciso para que eu me humilhe, me humilharei ainda mais. E a partir daquele momento, diz o texto, que Micol não pôde mais ter filhos, né? Porque não soube reconhecer a grandeza de Deus. Todo esse texto do livro de Samuel quer mostrar assim que o reinado de Davi, por mais fraco que possamos conhecê-lo, né, como homem, né, como pecador, né, mas era um homem com um coração em Deus. Um homem que tinha realmente no seu coração um amor profundo a Deus. E Deus conhecia o coração de Davi. Todos os seus atos eram atos de louvor, atos livres, era a sua liberdade ali. Ao ponto de chegar, se for para me humilhar, eu me humilho diante do Senhor, né? Se Ele quiser isso, assim eu faço o que Ele quer. Tudo isso até para a gente entrar no Evangelho, quando Jesus, diante dessa informação que chega a Ele, né? Alguém vai e diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e estão à tua procura. E Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos, para aqueles que o seguiam, diz: eis aí, minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, né? Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Essa é a minha família. A família de Jesus, né, que ele atribui, é justamente essa, que tem o seu coração.
que se configura a Ele, que busca fazer a vontade de Deus. Se pode assim realmente ter essa certeza, faço parte da família de Cristo, que é a sua igreja. Não é uma família formada de carne e sangue, mas é uma família pela fé, que é o que o batismo realiza em nós. Nos torna filhos no Filho, nos torna irmãos de Jesus na fé. Né? Muito mais do que no sangue, mas na fé, pelo que eu creio e desejo fazer sempre a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus implica ter o seu coração, estar ligado ao seu coração, estar justamente no desejo de louvá-lo, de agradecê-lo, de bendizê-lo, ou seja, de realmente ter um coração ligado ao dele. Não cumprir normas, cumprir pontos por cumprir. Né? Não é esse tipo de fazer obediência, de fazer a vontade de Deus, de ser obediente, que Deus procura. Né? Como o próprio Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Né? Não é com legalismo, mas é um coração que ama. E um coração que ama a Deus, a tudo se dispõe, nada é peso. Como Davi era rei, mas estava ali no povo dançando diante da arca, louvando, bendizendo. E diante mesmo das críticas, ele, não, eu fiz, foi para Deus, foi para ti não. Né? Foi para Deus que eu fiz. Né? Foi para aquele que eu amo. E me senti na liberdade de assim o fazer. E se ele quiser que eu me humilhe, vou me humilhar. E se isso for humilhação, eu vou me humilhar muito mais. Porque é para ele. Isso é ter um coração em Deus. Um coração que ama, tudo se dispõe. Né? Se eu amo a Deus, se busco amá-lo, também estou disposto. Disposto às humilhações, disposto às provações, disposto a fazer sua vontade, a estar ao seu serviço, a buscá-lo em toda e qualquer circunstância. Então peçamos nesta Eucaristia, né, esta graça de fazer a vontade de Deus. Né? Fazer porque amo. E ninguém mais do que Maria, né, que soube muito bem fazer a vontade de Deus, ela que diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a sua vontade. Né? Então, não se pode dizer nada contrário a isso, de que verdadeiramente ela é a mãe de Jesus. Ora, Jesus não estava questionando isso, mas Jesus estava elevando e nos convidando a entrar nesse mesmo raciocínio ou nesse mesmo caminho de fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja